Olá, bem-vindo ao canal Progvire, videoaulas de programação. Meu nome é Ulisses Alves. Nesse vídeo nós vamos concluir nossa análise aí de tipos de valor, tipos de dados de valor em C#. Na aula anterior a gente viu a primeira parte e hoje a gente vai concluir. A gente está na página 1335 do Guia de Programação C# da Microsoft. Você pode obter esse PDF aqui pelos links que estão disponíveis na descrição do vídeo. Na última aula a gente falou sobre structs, mas a gente não chegou a demonstrar como que cria uma struct. Então a gente aqui vai demonstrar isso e depois a gente conclui o assunto falando sobre enums também. Então vamos lá. Você pode utilizar a palavra-chave struct para criar seus próprios tipos de valor customizados. Então você mesmo pode criar tipos de struct, né, estruturas em C# com a palavra-chave struct. Você não está limitado a utilizar apenas as structs ou estruturas que já existem, né, no .NET. Você pode criar os seus próprios. Tipicamente, uma struct é usada como um container para um pequeno conjunto de variáveis relacionadas, como mostrado no exemplo seguinte. Então aqui ele deu um exemplo, ele criou uma struct para representar um conjunto de coordenadas, né? Então aqui ele deu public struct chords. Então aqui é a struct e aqui dentro dela tem algumas variáveis, alguns campos, né? Int, x, e aqui tem um construtor da struct, semelhante à classe, né, que a gente viu em uma aula anterior aí, de tutorial. E aqui a gente tem o construtor, recebe o ponto 1 e o ponto 2, né? E aí atribui ponto 1 para a coordenada x e ponto 2 para a coordenada y, representando uma coordenada aí como uma struct em C#. Então é assim que se cria structs. Aí a gente tinha tratado só sobre structs em C# na última aula, que era uma das categorias de tipos de valor, tipos de dado de valor. E aqui agora a gente vai olhar também outro tipo, outra categoria de tipo de dado de valor, que é o enum. Aqui ele também fala que depois a gente vai ver mais informações sobre structs. Aqui naturalmente é só um início, né? E depois a gente vai ver mais aprofundado também sobre tipos de valor, que é tudo uma introdução mesmo. A outra categoria de tipos de valor é o enum. Então a gente tem o struct para definir o tipo de valor e a gente também tem enum para definir o tipo de valor. São essas duas categorias aí de tipo de valor que a gente tem, structs e enum. Um enum define um conjunto de constantes inteiras nomeadas. O enum ele define um conjunto de nomes ali que cada um é representado por um número, ou um conjunto de números representados por um nome também. Por exemplo, a enumeração ou enum system.io.filemod, modo de arquivo, né, na biblioteca de classes do .NET, contém um conjunto de constantes inteiras nomeadas que especifica como um arquivo deve ser aberto. Então aqui ele define o modo de acesso ao arquivo, né? Como o arquivo vai ser aberto. Ele é definido como mostrado no seguinte exemplo. Então aqui a gente tem um trecho de código da própria Microsoft, da biblioteca da classe Library, né, da Microsoft, definindo um enum. O nome do enum é filemod e aqui ele utiliza a palavra-chave enum para definir o enum mesmo. Então aqui public enum, filemod. E aí ele tem todos esses tipos de modos de arquivo, né? Create new é igual a 1, só create é 2, open é 3, open or create 4, truncate 5 e append 5. Com isso, ele
permite a gente acessar, né, obter essas variáveis aí, esses números, por meio do nome. Em vez de você utilizar um número fixo, você pode utilizar o nome. Aqui, ó, a constante system.io.filemod.create, que é essa aqui, segunda, tem um valor de 2. Contudo, o nome é muito mais significativo para humanos lendo o código-fonte. E por esta razão, é melhor utilizar enumerações em vez de números literais constantes. É muito mais fácil para quem está lendo o código verificar lá. O modo de arquivo que está sendo utilizado aqui nesse momento é de criar novo, né? filemod.createNew. É muito mais fácil que ele chegar lá e ver, o modo de criar esse arquivo aqui é o modo 1. O que 1 significa, né? Ninguém saberia sem olhar a documentação. Agora, aqui, se você utilizar filemod.createNew, ou qualquer outro nome aqui, você já sabe exatamente qual o tipo de modo que aquele arquivo está sendo acessado, né? Sem ter que olhar a documentação, porque o nome aqui já é claro. Você só tem que saber inglês, né? Create new é criar novo, create é criar mesmo. Open or create vai abrir ou criar e assim por diante. São muito mais significativos do que os números 6, 5, 2, 3. O número por si próprio não significa nada se você não souber a documentação. Mas com o enumerador é mais fácil de dar sentido ou significado para esses números. Todos os enums herdam de system.enum, que por sua vez herda de system.valueType. Então, assim como todo struct herda de system.valueType, todos os enumeradores também acabam herdando indiretamente aí de system.valueType, porque eles herdam de enum, system.enum, e system.enum herda de valueType. Então, como o struct herda de valueType e enum também, indiretamente no caso do enum, então eles são tipos de valor. Então, o que define se um tipo é de valor é que ele tem que herdar de system.valueType. E esse é o caso das structs, que diretamente herda, né, de system.valueType, e também dos enums, que herda primeiro de system.enum e system.enum herda de valueType. Então, por isso, os dois são tipos de valor. Todas as regras que se aplicam para structs também se aplicam para enums. Então, o que a gente viu na aula anterior aí falando sobre structs, as regras, que não pode herdar, que não pode criar classes que herda dela, e a questão de gerenciamento de memória, boxing, casting, tudo vale para enum também. Tudo que a gente viu na última aula sobre struct. Porque as regras, na verdade, são específicas de tipo de valor, não específicas de struct. Já que struct e enum são os dois tipos de valor, então as regras valem para os dois. Depois a gente vai ver mais informações sobre enums também, mais adiante na nossa série aí do guia de programação C#. E é isso, pessoal, para essa aula. Obrigado por assistir o vídeo, peço que curta, dê um joinha aí se você gostou e para ajudar a gente. E compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, qualquer dúvida que você tiver, pode falar com a gente aí, ou sugestão, qualquer coisa. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos da série. Abraços, até o próximo vídeo.